Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Em meio à novela do aumento do IOF, a emissora do Amor teve a infeliz ideia de levar o convidado e economista Daniel Souza para comentar, e o que vimos foi um show de sinceridade. Ele enumerou todos os erros do desgoverno e ainda revelou que essa história de que estão tributando os mais ricos não é verdadeira, pois, como já disse aqui, o IOF impacta diretamente o crédito no cartão dos mais pobres e dos pequenos empresários. Reparem na expressão de ódio com que os militantes encaram o Daniel, enquanto Andréia Sadi, com toda a sua falta de educação, ignora o convidado e não larga o celular. Na sequência, já deixo também o comentário do Joel, que não poupou críticas ao desgoverno. Pois é, Sadi, esse ponto que o Pablo trouxe me parece importante. Quer dizer, a discussão do problema em si foi esquecida. Quando a gente pensa na questão do IOF, é importante destacar que essa necessidade apareceu porque o Congresso ele aprovou o orçamento enviado pelo governo e um orçamento que era fake. Era um orçamento que na prática superestimava receitas, subestimava despesas e esse orçamento, veja você, no meio do caminho teve que ser revisto. Porque as despesas eram muito maiores do que estavam previstas no orçamento, as receitas eram menores e aí você precisava fazer um ajuste. Aí na hora de fazer o ajuste, o governo não tem apoio no Congresso, faz uso de um imposto que não precisaria passar no Congresso, que é justamente o IOF, aumenta a alíquota do IOF, adota uma medida ruim, porque o IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório, desorganiza o ambiente econômico. O governo vem com um discurso de que não, estamos tributando os mais ricos, isso não é verdade. IOF impacta no crédito do cartão de crédito de quem fica endividado, impacta no pequeno empresário que precisa de dinheiro para o seu capital de giro. Não é verdade que você está tributando os mais ricos e que, consequentemente, essa é uma medida que tem apenas esse objetivo. É uma gambiarra para tentar resolver um problema do ano de 2025, para tentar cumprir uma meta fiscal que o próprio governo estabeleceu e que não consegue cumprir. E, do outro lado, a gente tem um Congresso que também não dá a mínima para o equilíbrio das contas públicas, que aprova aumento do número de parlamentares, que está flertando com ideias de acúmulo de recebimentos de aposentadoria e também do próprio salário de parlamentares que estejam atuando. É um parlamento que não tem nenhuma preocupação com a área fiscal e fica aí botando essa banca. Não, veja bem, ninguém aguenta mais aumento de imposto. Ou seja, no final das contas é uma disputa de poder, onde a discussão em si, que é uma discussão fiscal, é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira. O Brasil tem um problema fiscal grave. Não é um problema fiscal grave de hoje. Há anos a gente tem um problema fiscal grave. O Brasil caminha para um colapso fiscal. Isso não é brincadeira, isso é sério. E o Brasil não debate isso. Não debate medidas estruturantes, não debate o crescimento das despesas obrigatórias que está asfixiando a capacidade do governo de fazer políticas públicas. E a gente vai para onde? Diante dessa disputa, sem presidencialismo, não, manter o presidencialismo, minhas emendas, meus cargos, minha votação em 2026. Enquanto isso, o país vai caminhar para a insolvência fiscal. É disso que se trata. O governo tem ido para a opinião pública, mas numa outra frente, né, nessa última semana, pelo menos, que é a discussão do andar de cima, andar de baixo. Tentando discutir junto à opinião pública, dizendo, não, peraí, o que a gente está tentando impedir é que se corte no andar de baixo, a gente quer que aumente o imposto do andar de cima. Só que eu não sei se esse discurso está colando com a população. Tá? Eu não sei se esse discurso do governo, a essa altura, com uma população que, primeiro, sofre com os altos impostos, que já sofreu no passado recente com esse mesmo governo cobrando taxinhas de tudo que podia cobrar, que esse discurso do governo agora vai encontrar muito respaldo junto à população, de que não, realmente, o governo está tentando defender os mais pobres. Vai ter algum alívio de imposto para os mais pobres agora? Não, não vai ter. Vai ter criação ou aumento da cobrança de diversas áreas econômicas aí, que o governo pode dar justificativa que quiser, seja de corrigir distorções, ok, seja de corrigir a injustiça tributária, ok, mas que a real finalidade, todo mundo vê, é fiscal, é arrecadar mais, porque no final das contas, as contas do governo não batem, o governo está lutando assim, com todas as forças para cumprir a própria regra fiscal que ele criou, e cujos gastos ele voluntariamente não adequa à regra fiscal. A gente tem gastos de saúde e educação que sobem obrigatoriamente mais rápido do que o que a regra fiscal do próprio governo permite. E pior, sobem atreladas à receita.
Ou seja, tudo que o governo aumenta de receita, grande parte ele já perde pela própria escolha dele de atrelar os gastos à própria receita que ele tem. Então, essa lógica do governo vai ficar cada vez mais exposta. E isso para a regra fiscal dele. A gente não está nem falando do endividamento, porque mesmo seguindo a regra fiscal do governo, mesmo quando ele cumpre, a dívida cresce, a dívida PIB continua crescendo, ou seja, não está controlada. Agora gostaria de mostrar a vocês um trecho do comentário da militante Daniela Lima, relatando o clima de guerra que vai se formando entre Lula e o Congresso. Ela conta que conversou com um aliado de Hugo Mota e que ele afirmou não querer escalar o conflito com o governo, mas que, se for necessário, vão partir para o ataque, inclusive colocando o deputado Nicolas como relator do caso do suposto roubo no INSS. Na sequência, quem também comenta é Joel Pinheiro. O presidente entende que houve um avanço sobre uma prerrogativa que é dele. Não se trata de discutir o imposto, trata-se de discutir uma prerrogativa do presidente. E aí eu perguntei, ok, então, pelo que eu estou entendendo, Lula mantém a decisão de ir ao Supremo Tribunal Federal. Resposta, sim. No campo da política, eu perguntei para a fonte, a coisa não vai melhorar se o Lula for ao Supremo Tribunal Federal. E aí a fonte disse o seguinte, nós não queremos escalar, não vamos caminhar para um rompimento unilateral com o Centrão, mas também não vamos abrir mão de governar. Eu perguntei, tudo bem, e cadê a contraproposta do governo? Onde é que vem a sinalização que vai cortar gasto, que seja relevante, que sinalize alguma coisa para a sociedade, até para esse discurso que vocês estão fazendo, né, governo, parar de pé. E aí, o que entra em campo é o velho cabo de guerra. Nós mandamos, por exemplo, um projeto em dezembro que buscava ali dar novas regras para o BPC. A Câmara votou? Votou. O Senado votou? Não. Outras medidas. Quem fez o piso de enfermagem? Congresso, governo passado. 12 bilhões de custo para a União. E aí, enfim, vem uma série de argumentos dizendo eles também não votam as coisas relevantes que a gente envia. Bom, aí eu fui tentar entender como é que está a negociação, a tentativa de conversa. Vou virar aqui na 5 rapidinho. O presidente falou com o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, Lula? Não. Os ministros da Casa Civil, da Cozinha do Planalto falaram não. Quem entrou em campo foi o Jacques Wagner, senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, conversou com os dois. Teria repassado a informação de que veio da Câmara e do Senado a sinalização. Olha, esse é um episódio isolado. O governo sabe que nós fizemos coisas importantes antes do presidente Lula tomar posse. A gente deu um jeito de aprovar esse arcabouço fiscal que o governo está tentando manter de pé e não está conseguindo. Então é preciso olhar o filme inteiro e não o retrato do que foi essa semana realmente de um recado dolorido. O Congresso deu esse recado. Nós não queremos escalar. Eu fui até um aliado de Hugo Mota. E aí, o que aconteceu? O presidente Lula recebeu o presidente do União Brasil na semana passada, o Rueda. E a conversa foi horrorosa. O Lula estava, abro aspas aqui para o que a fonte que falou com o Rueda relatou, indignado, fora do tom mesmo. Agora, precisa entender que ele está com uma ideia errada. Me disse essa fonte que é ligada ao Hugo Mota, ao Davi Alcolumbre e à oposição. Nós não estamos buscando inviabilizar o governo dele. Eu contei esse bastidor para vocês. É isso que o Lula está entendendo que está acontecendo para, em 26, acabar, aniquilar qualquer chance de reeleição. Segue a fonte, ligada à oposição. Nós não estamos querendo inviabilizar o governo dele. Agora, se o governo quiser o rompimento, nós vamos para o rompimento. Se o governo quiser escalar, ir para cima do Hugo, ir para cima do Davi, nós vamos escalar. Nós não vamos aumentar carga tributária por pressão. O governo pode até entrar no Supremo e ganhar, mas vai haver consequências. Fecho aqui essa perna do bastidor e trago mais conversando com o Valdo. A caixa de instrumentos, a caixa de ferramentas do Congresso Nacional é 50 vezes maior do que a do Palácio do Planalto. Imagina se nós colocamos o Nicolas como relator desta CPI. De que CPI ele está falando? A CPI do INSS. Fecho aspas aqui. Em judicializar essa questão do IOF vai magoar o Congresso, sim, né? E já está, como você disse, Aline, já está judicializada. O PSOL entrando, alguma dúvida que o PSOL está alinhado ao governo nessa? Então,
é o governo, mais uma vez, não tendo conseguido tomar uma decisão que ele tentou tomar de aumento da arrecadação para cumprir a sua meta fiscal, aumento da arrecadação que ele tentou fazer sem passar pelo Congresso. O Congresso deu a sua resposta, derrubando o decreto, e o governo mais uma vez vai tentar fazer sem passar pelo Congresso, como? Via Supremo Tribunal Federal, exigindo e impondo que o decreto seja mantido. O lado jurídico, como você colocou, Aline, é o menos importante na história. A análise técnica jurídica ali, e vai haver, com certeza, argumentos para os dois lados, mas a relevância é o lado político disso. A gente tem um governo que, pela própria ordenamento institucional brasileiro atual, o executivo já é muito enfraquecido com relação ao Congresso, especialmente depois que as emendas impositivas chegaram ao tamanho que elas têm hoje. Você tem, então, um governo enfraquecido que precisa encontrar convergências com o Congresso. Em cima disso, você tem um governo que está impopular junto à população e um governo que, ideologicamente falando, tem uma agenda muito mais à esquerda do que a do Congresso. Então, é um governo que, acima de tudo, precisaria estar encontrando os caminhos para trabalhar junto com o Congresso e entendendo que, hoje em dia, sim, o Congresso fala muitas vezes mais alto do que o governo e impõe limites à ação do governo. Na medida em que o governo nega isso e tenta ir ao Supremo como a sua boia de salvação, eu não duvido nada que ele possa até ganhar esta batalha do IOF. Talvez ele ganhe mesmo, mas que o Congresso vai encarar isso como um aprofundamento do conflito entre os dois, um conflito em que o governo é muito mais fraco, eu não tenho a menor dúvida. Então, se ele já foi atropelado na questão do IOF, com esse decreto legislativo, eu nem imagino o tamanho dos atropelos que ele possa sofrer a seguir em outras questões, caso ele realmente insista para vencer na via judicial nesta questão. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Esse desgoverno ainda não entendeu que essa narrativa de forçar uma guerra de classes não vai funcionar. Aumento de impostos sempre afeta a população mais pobre, seja direta ou indiretamente. Fica muito claro que os deputados estão morrendo de medo da investigação sobre as emendas que o Flávio Dino está conduzindo e estão tentando pressionar o desgoverno para dar o recado. Entre deputados corruptos desviando dinheiro das emendas e o presidente descondenado sem conseguir aprovar aumento de impostos, vocês também estão como eu, com a pipoca na mão torcendo pela briga? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.